áreas de quadriláteros, tá? Como já na aula anterior falamos da área do triângulo, nós vamos nos basear apenas em área de triângulos para demonstrar as demais áreas. Vejam bem, nós temos aqui um paralelogramo. O que é um paralelogramo? O paralelogramo é um quadrilátero em que os seus lados não consecutivos são paralelos. Então, vejam aqui, o lado AB é paralelo ao lado BC. E o lado BC é paralelo ao lado AD. Bem, o que é que nós vamos fazer? A partir de qualquer um desses vértices, eu vou traçar a diagonal. Traçando a diagonal, vamos ver aqui, ó, se eu traçasse a diagonal AC, eu iria ter dois triângulos, tá? Um triângulo aqui em cima, que seria o ADC, e o triângulo aqui de baixo, ó, que seria o ABC. Note que esses triângulos são congruentes, tá? Bem, vamos começar. Aqui eu vou traçar outra diagonal, a diagonal BC. Ao traçar a diagonal BC, nós temos aí dois triângulos. O triângulo ABD, aqui embaixo, pintadinho de azul, e o triângulo superior BCD. Observe que nós temos aqui para o triângulo ABD a base B. A mesma vai ser aqui no triângulo BCD. Pois, tratando-se de paralelogramo, os lados paralelos são congruentes, têm a mesma medida. Então, vamos lá. Eu vou traçar aqui a altura dele. Traçando a altura do triângulo em relação ao vértice D, está aqui a minha altura. Observe que se eu calcular a área deste triângulo ABD, ele vai ser numericamente igual à área do triângulo BCD. Tranquilo? Se eu traçasse a altura do triângulo BCD, perceba que essa altura é a mesma, pois estamos tratando de dois segmentos paralelos, certo? Vamos lá. Eu dividi aqui a demonstração em algumas etapas, como sempre costumo fazer. Podemos perceber que essas áreas são congruentes, porque esses ângulos, esses triângulos são congruentes caso lado. Vejam, percebam aqui, ó, o lado AB tem a mesma medida do lado CB. O lado BC tem a mesma medida do lado AD. E aqui é a diagonal que é comum aos dois triângulos. Então, aí eu tenho a congruência lado, certo? Vamos ver aqui outra coisa. A área do nosso quadrilátero, que é o paralelogramo, é 2 vezes a área de qualquer um desses triângulos. O que é que nós podemos fazer? Substituir a fórmula da área do triângulo, que é base vezes altura sobre 2, certo? Observe que eu vou poder cortar esse 2. Por quê? Porque esse 2 aqui, ó, ele está no numerador. E temos 1 como denominador. A multiplicação de fração, eu vou ficar com 2BH sobre 2. Então, eu vou poder cortar esse 2, certo? Tranquilamente.
Cortando esses dois, nós vamos concluir que a área do paralelogramo é dada por BH igual à área do retângulo. Existe outra forma de demonstrar que eu acho muito também interessante, que é utilizando o princípio de Cavalieri. Em uma outra aula, quem sabe eu faça um vídeo aí para falando um pouco sobre esse princípio de Cavalieri e demonstrando essa área, tá? Vamos para o próximo. Nós temos aqui um losango. O que é um losango? O losango é um quadrilátero paralelogramo. Então, eu poderia utilizar a mesma ideia lá da figura anterior, né? Base vezes altura. Só que aqui ele tem uma especialidade a mais. Além de ser um paralelogramo, além de ser de quadrilátero e paralelogramo, ele tem os seus lados congruentes. Observe aqui, tá? Observe aqui que nós temos o lado MP com a mesma medida do lado NO, com a mesma medida do lado OP e a mesma para PM ou MP, tá? O que é que nós vamos fazer? Novamente, vamos construir triângulos, tá? Se eu traçar essa diagonal aqui, ó, perceba que essa diagonal é menor do que a diagonal aqui que eu vou traçar em azul. M, O. Certo? Perceba que o triângulo N, MN, P é isósceles. Qualquer triângulo que eu construa com as diagonais, com qualquer uma das diagonais, você vai me dar dois triângulos isósceles e congruentes. Nós vamos utilizar essa ideia de isósceles para garantir que esse pedacinho aqui, ó, que este pedacinho aqui, vamos ver aqui, traçando a diagonal novamente, M até aqui, é a minha altura, que vai ser a metade da diagonal, tá? Então, vamos lá. Primeiro passo, vamos traçar as diagonais. Nós temos a diagonal maior e a diagonal menor, tá? Eu vou trabalhar aqui com dois triângulos. O triângulo MNP e o triângulo ONP. Eles são congruentes. Os dados que nós podemos perceber, tá? A demonstração, dividida aqui em partes. A primeira parte, na primeira parte, nós temos que esses dois triângulos são congruentes, o caso lado a lado, e são isósceles. Esse isósceles é para garantir essa altura aí, tá? Uma justificativa da altura. A área do triângulo MNP é dada por base vezes altura sobre 2, tá? No meu caso aqui, deixa eu ver aqui, no meu caso aqui, a minha altura é D sobre 2. Por que D sobre 2? Como o triângulo superior é congruente, ou seja, tem as mesmas medidas do triângulo inferior, eu estou pegando a diagonal maior e dividindo por 2, cada um vai ter essa altura. Tá? A minha base desse triângulo é o meu Dzinho, a diagonal menor. Olha aqui, a diagonal menor está sendo representada por aqui. Aqui é justamente esse pedacinho em vermelho também. Tranquilo? Vamos voltar. A área do meu paralelogramo losango, no caso,
é 2 vezes a área de qualquer um desses triângulos. Então, vamos tomar aí como sendo o triângulo MNP. Observe que é 2 vezes, e aí eu posso cortar novamente o 2 com o 2. Só posso fazer isso porque esse 2 aqui, ele está no numerador. Aí eu vou ter 2 vezes essa D vezes Dzinho sobre 2, sobre 2. Aí esses dois eles podem ser eliminados, cancelados. Próximo passo é a conclusão. A área de um losango ela é dada por diagonal menor vezes diagonal maior sobre 2. Vamos agora para a última demonstração. Nós temos aqui um trapézio. O que é um trapézio? Um trapézio é um quadrilátero que possui apenas 2 de seus lados paralelos. Quem são esses lados paralelos aqui? É o BF e o lado HG. Esses lados são paralelos. Tá? Observe que, como eles são paralelos, a distância de H até o lado segmento EF é o mesmo de G até o segmento EF, certo? Isso são dados que nós podemos observar. Outra coisa interessante aqui, ó, nós chamamos de Bzão, tá? A base maior, e Bzinho, a base menor. A ideia aqui, a princípio, é construir triângulos. Se eu traçar esta diagonal aqui, eu vou ter 2 triângulos. O mesmo acontece se eu traçar essa diagonal aqui, ó. 2 triângulos, tá? Vamos lá. Eu construí a diagonal FH. Feito isso, eu tenho o triângulo FGH e o triângulo EFH. Traçando as alturas, observe que a altura do FGH cai fora do segmento. Então, tenho que prolongar, né? Já fiz aqui a construção bonitinha. Traçando a altura em relação a H do triângulo BFH, nós temos a seguinte conclusão. Como tratamos de segmentos paralelos, o segmento GH é paralelo ao segmento FE. Essas alturas têm o mesmo comprimento, são congruentes, certo? Então vamos lá. Eu dividi novamente em etapas. A primeira etapa são os dados que nós podemos perceber, as áreas desses triângulos. Já foi comentado aqui que a área dele, de qualquer triângulo, é dada por base vezes altura sobre 2. No caso aqui, a minha base do triângulo EFH é Bzão. E a minha base do triângulo FGH, Bzinho. Tá? Observe que o nosso trapézio, a área dele é correspondente à soma dessas duas áreas. Então, ó, nós temos a soma das áreas. Substituindo aí pelas suas formas algébricas, né? Nós temos BH sobre 2, Bzinho H sobre 2. Soma de fração do mesmo denominador. Repete o denominador e coloca a soma dos numeradores. Lá do 8º ano, você deve estar lembrado aí de fatoração. Colocar um termo comum em evidência. Olha o termo aqui que é comum às duas. Certo? Vamos colocar H em evidência e concluiremos a fórmula. A fórmula de todo e qualquer trapézio é dada por base maior mais base menor
vezes a altura dividido por 2. Tranquilo?